Olá! A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou proposta que prevê que cada partido ou coligação partidária tenha pelo menos um candidato por estado com até 29 anos para as eleições proporcionais, que são as de vereadores, deputado estadual ou federal. A proposta original foi apresentada pela Comissão de Legislação Participativa. A ideia era reservar 10% das vagas. O projeto recebeu substitutivo do deputado Efraim Filho, do Democratas da Paraíba, um dos convidados do Brasil em Debate de hoje, que também recebe o deputado Alceu Moreira, do PMDB do Rio Grande do Sul. Deputado Efraim Filho, qual o objetivo? Para que reservar essa cota para os jovens? Vamos lá, Vânia. O interessante e a primeira premissa que tem que ser colocada nesse debate é que é um projeto que vem oriundo da Comissão de Participação Legislativa, ou seja, onde teve um intenso debate com a sociedade e pode-se dizer que é uma demanda que veio da sociedade, ou seja, que nós tivemos essa oportunidade de receber um segmento como é a juventude brasileira interessada em participar da política e muitas vezes via as portas fechadas para a sua participação. Então, como relator na Comissão de Constituição e Justiça, nós avançamos no substitutivo, mudando um pouco o modelo do que se costuma fazer, o que a gente está acostumado a ver na nossa legislação e nas nossas relações partidárias. Muita gente quis comparar, por exemplo, com o caso da cota de gênero, e que hoje é muito mais conhecido como a cota para a participação das mulheres, para que obriga o partido a que 30% daquelas vagas no que nós chamamos na nominata dos candidatos à proporcional sejam preenchidos por mulheres. E a experiência hoje, o deputado Alceu Moreira deve vivenciar isso também, sabe que os partidos ficam ali às vésperas da convenção buscando mulheres para poder preencher o número, muitas vezes elas que não têm nem interesse em ser candidatas. No caso da juventude, eu aproveitei a minha experiência como presidente de juventude partidária, eu fui presidente da Juventude do Democratas de 2007 a 2011 e durante 4 anos percorri o Brasil e vi o depoimento desses jovens. Qual é o maior problema com o jovem? É o jovem que quer participar da política, tem vocação, tem interesse, apresenta o nome na convenção, mas muitas vezes por essa questão de coligações, o partido tem que cortar alguns nomes porque os que se apresentaram são mais do que o permitido pela legislação. Quem é que normalmente caía em primeiro lugar? A corda ruía do lado mais fraco. E esse jovem que não tinha às vezes dimensão interno político partidária, não tinha relação com o presidente da legenda, não tinha ainda tido condições de disputar uma primeira eleição para mostrar que tinha potencial eleitoral, em regra, era o jovem que era cortado e via ali o seu sonho acabar, o sonho de trazer novas ideias, nova forma de fazer política, mudar não só a cara dos políticos, mas mudar a cara da política. Então, o substitutivo, para concluir esse raciocínio, ele tem essa vantagem. Ele não engessa a disputa partidária, ele não obriga que o partido dê uma cota de 10%. Nesse projeto, nós não falamos em cota, nós falamos em garantia de vaga, garantia de espaço para o jovem que quer disputar as eleições. Então, se algum jovem, nas suas eleições, principalmente as municipais, que estão por vir aí em 2016, se ele apresenta o nome como vontade de disputar um mandato de vereador, por exemplo, o partido terá que tê-lo em seus quadros. Se tiver que cortar alguém, não será esse jovem que se apresenta para disputar pela primeira vez. Deputado Alceu Moreira, não nessas manifestações de 2015, mas nas de 2013, elas foram principalmente de jovens, convocadas por jovens, realizadas por jovens. Mas havia uma grande rejeição à política partidária. O senhor acredita que esse tipo de projeto pode incentivar esse jovem a entrar na política mais institucionalizada, a tentar conviver nesse debate que se realiza nos parlamentos? Bueno, na verdade, nós estamos tratando de ajustes, né? Porque o sistema, ele
perde a relação com a representação ideal que o Congresso deveria ter dos homens e mulheres que andam pelas ruas do país. Ele tem uma representação anômala, completamente diversa do que seria a manifestação espontânea da sociedade. Por quê? Primeiro, nós temos uma viabilidade eleitoral muito relacionada com o poder de pagamento. Quem são os jovens que estão no Congresso aqui, na sua grande maioria? É o filho com nome e sobrenome do pai, ou do tio, ou do avô, que acabaram se elegendo por família. Eles tinham relação nisso. Espontaneamente, normalmente quando ele vai disputar, alguém diz o seguinte: ele teria recurso para se eleger, pouco importa se seria um grande parlamentar, se a voz dele é importante no Congresso, se ele devia estar aqui como representação, isso importa menos. E é por isso que corta ele, né? Ou não vão pensar que nós temos menos mulheres do parlamento porque as mulheres são menos representativas. É que na cultura machista, os homens ainda têm condição de buscar recurso e maior volume para concorrer nas eleições. E como a eleição está muito relacionada na sua viabilidade com o poder de pagamento, basta ver o histórico da última eleição. Quem se elegeu e está aqui, 80% que estão aqui são os que mais gastaram. Eles é que se elegeram. Ora, um menino com 19, 20, pode não ter esse recurso disponível, está começando sua vida agora, e ele certamente, quando chega na hora de cortar, corta-se alguém que, na ideia, na visão do partido, tem menos viabilidade eleitoral. É disso que nós estamos falando. Agora, tem que se perceber que se isso acontece e é preciso fazer uma legislação para obrigar a colocar, significa que o sistema político está longe do grau de perfeição da representação espontânea. Se eu tenho que obrigar a colocar alguém na lista, e ele deveria estar normalmente, é porque o sistema político é um sistema equivocado. E, por conseguinte, a representação que nós temos no Congresso está longe da realidade das ruas. Certamente por isso que a renovação é tão lenta. E quando renova por alguém que cumpre caprichos de outros que lhe colocaram aqui. A independência da rua, a virtude da inovação da rua não está aqui. E é por isso que os movimentos que acontecem no país inteiro de maneira espontânea, normalmente tem ojeriza a representação política, porque eles não se sentem representados. Bom, a gente vai fazer um pequeno intervalo e eu volto com o deputado Alceu Moreira dizendo para a gente se ele acha que os partidos podem mudar essa forma de fazer política que é um pouco excludente. O Brasil em Debate está de volta, hoje discutindo a reserva de vagas para jovens nas eleições para vereadores e deputados, com os deputados Alceu Moreira, do PMDB do Rio Grande do Sul, e Efraim Filho, do Democratas da Paraíba. Deputado Alceu Moreira, a gente tem um fenômeno no Brasil, com exceção de alguns grandes partidos, a maioria dos partidos brasileiros eles acabam existindo no momento das eleições. Eles não têm uma vida partidária intensa que permita isso que os senhores estão falando, da participação da sociedade dentro da vida partidária. O senhor acha que os partidos brasileiros podem mudar, podem ter, por exemplo, como o deputado Efraim Filho citou, uma juventude atuante? A gente não vê isso muito claro nos partidos hoje, durante a vida normal. Bom, quando a estrutura partidária não passa de uma sopa de letrinhas, com mais de 30 partidos, significa dizer que ideologia, lógica das ideias, jeito de pensar de maneira unitária, existe em pouquíssimos partidos. A maioria fez um arranjo negocial. Eu arranjo aqui, eu ajeitei ali, ou coisas parecidas. Então, não há um canal de expressão claro para a população. Se não, vejamos, as mulheres, nos outros setores da sociedade, estão ou não ocupando todos os espaços possíveis? Claro que sim. Nos setores os mais competitivos, que dependem da preparação intelectual e pessoal, elas estão disputando igualdade de condição até com superioridade. Quando ela não faz isso na política, é porque o aparelho político não lhe permite fazer isso nessa condição. Ela perdeu a condição da igualdade. Aliás,
Quando tu trata de qualquer processos que faz cota ou prioriza, tu está fazendo no ajuste da sociedade por um lapso temporal. Haverá um tempo em que o menino e a menina no Brasil vão ter condição de entrar na política, pura e simples, fazendo política com absoluta liberdade e buscar seus espaços. Seus discursos, suas palavras, seu jeito de se comunicar é bem diferente do meu. Mas hoje, lá no meu Rio Grande do Sul, um menino com 19, 20 anos, concorrendo a deputado federal contra mim, que já estou lá, que já passei naquela cidade centenas de vezes, que tenho relação com uma enorme quantidade de outros setores para fazer a eleição, ele tem profunda desvantagem com relação a isso. Ora, basta desarmar o circo, né? Tira a quantidade de dinheiro da eleição. Põe, por exemplo, financiamento privado com um teto, tá? E põe menos recursos na eleição e estabelece o fim da coligação proporcional para que tenhamos menos partidos. Partidos do Brasil, pelo menos com um dígito, né? 9 partidos no máximo. Para que os partidos no próprio plenário digam com clareza, olha, como Efraim, eu sou do DEM e minha posição é esta, eu sou do PT e minha posição é esta, eu sou do PMDB e a minha posição é esta. Olhe por favor os programas dos partidos e vocês vão ter extrema dificuldade para definir quais são as suas diferenças. Alguém pegou um programa e escreveu num papel pura e simplesmente para ser um documento necessário como se fosse registro de imóveis. Está lá aquele documento. Aquilo não expressa uma vocação ideológica, uma alternativa. O partido político tem que ser solução de vida para as pessoas. O povo tem que perceber na mensagem do partido, almoçando com a família na mesa, no culto, em qualquer lugar da sociedade, ele tem que utilizar o que o partido expressa como uma proposta alternativa de solução de vida para as pessoas. Se ele não é isto, ele é algo abstrato, onde a população não faz nenhuma diferença em entrar ou não entrar. Ele não tem um motivador que lhe exija participação como peça fundamental da construção dessa solução, que deve ser maioria para chegar no governo. Isso não tem hoje. E não tendo, a nossa meninada toda fica fora dos partidos, porque não há porta de entrada para ela. Pois é, deputado Efraim, o senhor citou a questão da juventude. A juventude do Democratas é uma das únicas estruturas partidárias que está presente, que se manifesta, que expressa. O senhor pode explicar um pouco para a gente como que é essa experiência e como que se atrai jovens para a vida partidária? É verdade, Vânia. A Juventude Democratas hoje, dentro desse cenário, ela é vanguardista. Ela consegue ter, inclusive, espaços conquistados no nosso estatuto. Vou lhe dar alguma coisa regimental para chegar no prático. Da Juventude Democratas, por exemplo, ela tem a garantia de um percentual do fundo partidário. Então, todo o recurso que vai para o partido, a Juventude Democratas ela tem um caixa que é feito para que ela possa planejar suas próprias atividades. E tem direito ainda à vez e à voz e voto na executiva nacional do partido. O representante da Juventude Democrata tem voto, o presidente da Juventude Democrata tem voto igual a qualquer deputado ou senador. Então foram conquistas que aconteceram há uma década que hoje repercutem positivamente. Nós fazemos seminários de capacitação, nós fazemos seminário para discutir os temas da ideologia do partido, que bandeiras defendemos, para que os nossos jovens possam participar de debates. Nós fazemos os cursos, inclusive, de media training, para que o jovem tenha uma boa relação com a comunicação. Isso é importante para o jovem numa entrevista de rádio na cidade dele, no contato com a imprensa e com a opinião pública. Então, nós estamos realmente vendo a juventude partidária como uma escola de formação de líderes, onde se entra como um jovem militante e ali se prepara um líder futuro para o democrata. Nomes, por exemplo, como ACM Neto, como o próprio Efraim Filho, como o deputado Felipe Maia, como o deputado o senador Davi Alcolumbre, hoje do Amapá, que é um dos senadores mais jovens do nosso Senado, foram nomes que passaram por essas experiências e acabaram chegando mais longe. Então, eu acho que as juventudes partidárias têm que ter essa missão, preparar esses jovens, porque jovem tem uma peculiaridade, sabe? O jovem ele se sente tímido de agir sozinho. Então, quando você consegue fazer dessa juventude um ambiente de confraternização, de integração, aonde ele descobre que ele não é um ET, porque tem jovem hoje que acha que é meio ET quando gosta de política, né? Às vezes é essa informação que a sociedade passa. O jovem que gosta de política, ele é anormal. E quando ele percebe que não é verdade,
que ali no entorno dele tem uma série de pessoas querendo participar, querendo dividir essas experiências, ele costuma chegar para mais longe. As universidades hoje, o que foi uma coisa que mudou bem rapidamente aqui, eu acho que Alceu vivenciou esse outro lado dessa geração. O grande fórum da discussão dos jovens, Alceu, eram as universidades. E durante muito tempo se fez política estudantil e política de juventude nas universidades. Hoje esse fórum mudou um pouco e passou a ser a internet. Né? As universidades continuam, lógico, como um celeiro de jovens líderes, mas a política partidária nas universidades caiu, até porque aquele dualismo esquerda-direita, capitalismo-comunismo, caiu com o Muro de Berlim, e hoje a internet é, sem dúvida nenhuma, uma grande arena de debates, e o jovem está fazendo o que gosta, que é navegar na internet, e aproveita para discutir temas de seu interesse, inclusive a política. Eu acho que essa foi a grande revolução que faz com que o jovem hoje participe de forma mais ativa, mesmo que essa forma de participação seja o protesto. Deputado Alceu Moreira, uma das críticas que se faz hoje ao Congresso é que o Congresso está um pouco afastado dos movimentos sociais. Os movimentos sociais entram pontualmente aqui dentro, trazendo suas reivindicações, mas os partidos políticos, eles não estão um pouco distantes da sociedade? Quer dizer, como é que pode ter essa abertura para os jovens, mas também para os outros movimentos sociais? Olha, é verdade, o espelho atual é exatamente isso, que os partidos se distanciam, né? Porque, como disse, eles não soam no ouvido de um menino, uma menina querendo participar da vida pública como solução para os problemas que ele tem no dia a dia. Quer dizer, ele pega o ônibus lotado, ele tem uma saúde que não funciona, ele tem 40 escândalos por dia, ele tem problema do lixo solto na rua, ele tem uma cidade que ele não gosta. Hoje, pela internet, ele tem contato com todos os países para ver que em outros lugares isso tudo é possível, o que não acontece aqui. Lugares que arrecadam muito menos do que nós. E isto é possível. Agora, foi sempre assim? Claro que não. Na Redentora, quando nós tínhamos a Revolução de 64, eu, lá nos meus 17, 18 anos, ia fugindo da polícia para não ser preso, colocando cartaz. Eu tinha loucura por política, porque eu tinha a paixão de ver a democracia raiar no meu país outra vez. Eu era menino na colônia, lá de Tamanco. Lá eu estava fazendo política. Agora, há pouco tempo, quando surgiu o PT, nós víamos os nossos filhos e netos sair da porta da nossa casa, nós de outros partidos ia comprar uma bandeira por 5, 6 reais do PT para botar no ombro. Pega uma bandeira do PT e põe na mão do menino agora, paga 1.000 para ele pergunta quantos metros eu tenho que caminhar para não me queimar minhas mãos. Eu não quero essa bandeira. Porque a bandeira não representa o que ele pensa. Então, a falta de participação da nossa meninada não é por outro motivo, senão porque os partidos não representam este sonho de pátria livre, este país produtivo, esta capacidade do partido ser um grande laboratório de formulação de política pública e se transformar em ferramenta de solução de vida para as pessoas. Esta inspiração não nasce. E se não nasce, ele não participa. Essa coisa com cheiro de mofo, enfadonha, essas frases prontas, né? Isso eles não querem, certamente não. Eles têm raiva disso. Eles odeiam saber que eles estão passando um sacrifício enorme nas suas cidades e o dinheiro que devia estar lá para solucionar a vida deles não está. E eles facilmente pegam todos os partidos e colocam no mesmo balaio. Mas pensa comigo, 20 anos atrás, o discurso do Caiado seria um discurso de ultradireita odiado pela população brasileira, porque moderno era ser esquerda. Moderno era botar uma boina do Tchê sem nunca saber o que o Tchê fez. Moderno era ser esquerdista, ter uma barba, ter um biotipo parecido com a esquerda. Hoje, é bem provável que muitos meninos comecem a pensar seriamente na adesão ao discurso do Caiado, porque eles têm ódio do que está acontecendo no governo e responsabilizam o Partido dos Trabalhadores por isso, então eles fazem a teoria da ferradura. Se eu não estou bem desse lado, eu vou para o outro. Eu vou para o outro. Né? É uma tendência da política nesse processo. Mas cá para nós, tanto uma coisa como a outra são anomalias. Eu acho que esta democracia tenra que nós temos agora, ela vai nos permitir passar por esse aprendizado e certamente 100 pessoas como eu, que já vou ter andado nesse processo, outros meninos farão política com absoluta sensibilidade e transformando o aparelho de fazer política num espaço democrático de construção de uma sociedade que reclama, que briga, que luta, mas que é de todos, que é das mulheres, que é dos negros, que é dos índios, que é dos meninos e meninas, que é de todos. Por enquanto, o desenho que nós temos agora, disse no ditado popular, forma de fazer diabo não faz Deus, porque ela foi feita para fazer diabo. Muito obrigada, deputado Alceu Moreira.
Para concluir, Vânia, você me permite dizer uma frase só para resumir um pouco. Que o deputado não gostou da anomalia. Não, gostei. O que eu quero dizer é o seguinte, ficou claro no depoimento do deputado Alceu Moreira que hoje a política precisa muito mais dos jovens do que os jovens veem na política uma solução. Então a gente tem que abrir esses caminhos, abrir esses espaços, esse substitutivo, esse projeto é um desses caminhos, porque só uma nova geração, sem feridas e cicatrizes do passado, será capaz de fazer a revolução que esse Brasil precisa, que é a revolução de ideias. Então vamos entregar na mão dessa nova geração essa capacidade de acabar com essas estruturas arcaicas, fazer política como fazia no campo dos dinossauros, e eu fico muito feliz de fazer parte dessa nova geração, estar apresentando esse substitutivo e, quem sabe, mudar a forma de inserir o jovem dentro do mundo atual da política. Muito obrigada, deputado Efraim Filho. Muito obrigada, deputado Alceu Moreira. O Brasil em Debate termina aqui. Você pode rever este ou compartilhar este e outros programas na nossa página, câmara.leg.br/Brasil em Debate. Eu agradeço a sua audiência e te convido a estar conosco em nossas próximas edições. Até lá.